Olá, veja agora que notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Um projeto de resolução quer unir comissões permanentes para acelerar a análise de matérias na Câmara. Um vereador busca criar um banco de DNA de indigentes e criminosos mortos na cidade. Entenda por que nesta edição. E veja os principais acontecimentos das sessões ordinárias da semana passada, agora no Jornal da Câmara. Um projeto de resolução que prevê a fusão de algumas comissões na Câmara já está sendo analisado pelos vereadores. A intenção é agilizar os trabalhos e dar mais rapidez à emissão de pareceres nos projetos de lei. O projeto de resolução 5966/2013 é de autoria da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, presidida pelo vereador do PT, Marcelo Seminaldo. O projeto altera alguns dispositivos do regimento interno da Câmara. Hoje, existem 19 comissões permanentes na casa. Com as mudanças, passarão a ser 15. Ele visa dar mais celeridade ao nosso trabalho, porque existem aqui na Câmara, se não me engano, 19 comissões, né? E para você ter ideia, na cidade de São Paulo, que é 10 vezes maior do que Guarulhos, existem 9 comissões. Então, a nossa ideia é dar uma enxugada nas comissões para que a gente possa fazer um trabalho com mais qualidade nos pareceres, inclusive, dos projetos de lei. Há 3 anos a gente vem discutindo a possibilidade, a viabilidade, com técnicos, com proposta, e chegamos à conclusão que seria de bom alvitre a opinião dos vereadores, bem como o andamento da casa. Então, chegamos à conclusão que nós poderíamos fazer a fusão com algumas comissões, e é o que está sendo feito. Pelo projeto, a Comissão de Constituição e Justiça será unida à Comissão de Legislação Participativa. A de Educação e Cultura se unirá com a Comissão de Esporte, Lazer e Turismo. A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação e Assistência Social englobará também a Comissão de Igualdade Racial. E a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente vai se unir à Comissão da Juventude. Hoje, como é que funciona? O projeto de lei ele é apresentado e, dependendo da temática dele, ele passa por várias comissões. Do jeito que a gente vai fazer, ao invés dele passar por mais comissões, ele vai diminuir a quantidade de comissões que ele passa e aí vai dar mais celeridade para o projeto de lei. Mas o projeto não agradou a todos os vereadores, que devem propor modificações. Eu analisei lá o projeto, tem razão em algumas comissões, mas em outras não. Eu vou tentar fazer uma correção, principalmente na educação e habitação. Quer colocar a habitação junto com a educação. A habitação é uma luta dos movimentos sociais. Eu acho que tem que ter uma comissão específica para a habitação, que tal a importância desse movimento aqui para a nossa cidade. A gente não vai conseguir agilizar porque são vários assuntos para serem discutidos, votados, e com isso nós não vamos conseguir, porque vai aumentar, vai continuar o mesmo número, 3 vereadores por comissão, e o trabalho vai aumentar. E isso eu acho que vai emperrar mais os trabalhos na casa. As comissões vão manter o número de 3 vereadores, com um presidente, um secretário e um membro. Já existe acordo entre os vereadores para decidir quem presidirá as novas comissões. O plenário da Câmara recebeu na segunda passada uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP. O objetivo do encontro foi ouvir sugestões de representantes e cidadãos para emendas parlamentares que podem ser destinadas a Guarulhos em 2014. A reunião contou com a participação de cerca de 70 munícipes, sendo boa parte deles integrantes do movimento Guarulhos Quer Metrô. Em pesquisa realizada no evento, o transporte público foi o mais votado para receber recursos do Estado, seguido pela educação, saúde e segurança. A audiência pública foi uma iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da ALESP e recebeu a presença dos deputados estaduais Oswaldo Virgínio, do PSD, Alencar Santana, Enio Tato e Gerson Bittencourt, todos do PT, além do assessor técnico da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Maurício Hoffmann.
Já os vereadores que estiveram no encontro foram o Dr. Laércio Sandes, do PMN, Guti, do PV, Laércio Pereira e professor Auriel, ambos do PT, e Paulo Sérgio, do PR. A realização de audiências públicas sobre o orçamento é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E você, cidadão, ainda pode participar enviando sugestões até 7 de novembro pelo site al.sp.gov.br. O Jornal da Câmara foi às ruas ouvir da população quais devem ser as prioridades do orçamento estadual para o município em 2014. Confira as opiniões no Fala Guarulhos. Na saúde. Porque tem gente demais, sem médico nos postos. Nos hospitais é gente demais. A consulta daqui demora até 6 meses, uma consulta. Para especialidades, né? Aqui precisa mais da saúde, né? A saúde que está bem precária aqui em Guarulhos, né? E precisaria mais investimento para esse setor, né? E também segurança, né? Segurança aqui também está difícil, né? Você sai aqui, você é assaltado toda hora, né? Saúde. Com certeza, saúde. Porque é a população carente, né? As pessoas não têm convênio, não tem como pagar um particular, vai nos hospitais e não é atendido porque não tem médico, né? Então a demanda é muito grande, com certeza, saúde. E hoje eu preciso usar o SUS, né? E ultimamente eu tive assim algumas experiências que me fez assim pensar mais ainda que o que realmente precisa é a área da saúde. É atendimento precário, você vai nos hospitais, você tem que ficar muito tempo de espera, muitas vezes você não é atendido. Na semana passada, exibimos uma matéria que falava sobre a Mostra de Artes Cênicas de Guarulhos, que acontece no Centro Municipal de Educação Adamastor. Veja os espetáculos programados para este último fim de semana de evento. A comédia O Mambembe conta a história de uma companhia teatral que encontra todo tipo de dificuldade para atrair público e realizar espetáculos pelo interior do país. A peça é uma espécie de hino de amor ao teatro. A Mendiga é um drama sobre a noite de Natal de uma mulher de classe média alta. Ela é surpreendida por outra mulher que bate à sua porta atrás de comida. A peça No Último Andar é Mais Bonito, É Lá Que Eu Quero Morar é um exercício teatral criado coletivamente a partir de uma adaptação lúdica do poema O Último Andar, de Cecília Meirelles. O espetáculo Jó e Tamar tem como tema a capacidade de superação cristã por meio da fé em Deus diante de situações desesperadoras, como a perda de entes queridos, destruição de bens materiais, doenças graves e estupro. Sob os limites da insanidade, narra a história de uma bailarina completamente perdida em seus vícios e sequestrada no auge do sucesso. Uma bomba está prestes a explodir e a pôr um fim em tudo. Baseada em contos da tradição oral de várias partes do mundo, a peça Atravessamos, a história de Sofia, apresenta a passagem da protagonista pelo deserto de volta ao lar. No caminho, Sofia descobre que a única coisa que pode devolver a valentia e dar forças a ela é a voz desses contos. Guizos narra a conturbada relação de 6 meses entre um médico e um menino de 9 anos, abordando os desgastes do cotidiano e a loucura. O espetáculo Código da Vinci conta o aparecimento e a queda de Lúcifer, quando então surge o Rei dos Apóstolos. Lúcifer é levado por Cristo mesmo depois de rejeitar o alimento oferecido por ele. A peça Os Filhos da Dita se passa no período da ditadura militar no Brasil e tem o objetivo de fazer com que o indivíduo se sinta autor de sua própria história. O Palhacinho e a Rosa apresentam um diálogo entre os protagonistas. Uma rosa falante consola o palhacinho triste e tenta mostrar a ele todo o encanto da natureza.
O espetáculo, tipo Família, mostra a irreverência de uma família pra lá de diferente. Um casal que enfrenta a rotina do casamento de forma bastante ácida, com filhos e genro nada convencionais. A peça Sequestro retrata uma mulher sequestrada de seus valores, representando a humanidade de hoje, violada de seus direitos e sem consciência de que está aprisionada. A Consulta conta a história de uma viúva que se sente doente e decide ir ao médico. Porém, ela entra por engano no escritório de um advogado, por quem se apaixona. É quando a viúva vê a juventude aflorada e passa a viver uma paixão proibida. O teatro de rua A Cobra Vai Fumar conta, em forma de fragmentos, histórias baseadas em relatórios de ex-pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que combateu em Monte Castelo e em outras regiões da Itália, na Segunda Guerra Mundial. No próximo bloco, o vereador Guti fala sobre um projeto de lei que busca ajudar o trabalho da polícia em investigações. Nós voltamos já. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15h da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15h da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15h da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O vereador Guti, do PV, propõe a criação de um banco de dados que armazene o DNA de pessoas mortas não identificadas, criminosos sexuais e pedófilos. A intenção é agilizar e melhorar tecnologicamente o trabalho da polícia em investigações de estupros e desaparecimentos. Quem falou com o vereador Guti foi o repórter Leandro Martins. Olá, Renato. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Hoje estou aqui com o vereador Guti, do PV, para conversar sobre o projeto de lei dele, que já passou aqui em primeira votação e discussão na Câmara dos Vereadores, que diz respeito aí à criação de um banco de dados de DNA de pessoas mortas não identificadas, de criminosos sexuais e pedófilos aqui no município de Guarulhos. Vereador, primeiro eu queria que você explicasse um pouco o intuito do seu projeto. Boa tarde, obrigado aqui por falar com a TV Câmara. Eu que agradeço o convite. Então, esse projeto de lei nada mais é do que
A gente sabe que existe, infelizmente, um número acentuado de moradores de rua e que às vezes acabam não tendo nem identidade, e na hora que eles vêm a óbito, você não consegue nem identificar direito, porque não tem filiação, enfim, está numa situação calamitosa de indigência. E fica difícil para o município, até mesmo para dados estatísticos, para cientificar familiares, possíveis familiares, conseguir saber quem é impossível. Agora, a partir do momento que você começa a coletar, né, o DNA dessas pessoas, né, e vamos falar também dos crimes hediondos, por exemplo, que é o estupro, né? Vamos supor que um determinado criminoso estuprou 12 pessoas, só que uma só deu queixa. E, infelizmente, o estupro, as outras 11 vieram a óbito porque, né, enfim, da questão do crime em si mesmo. Através dessa questão de você extrair o DNA, você consegue mapear muita coisa e saber realmente. E você pode imputar até uma maior penalidade para aquele criminoso. E isso, várias cidades, algumas brasileiras, já estão fazendo. É um banco de dados. Muitas vezes você não consegue identificar o corpo. Vamos supor uma carbonização de algum acidente. Se você, com o DNA, você consegue saber quem é a pessoa. Então, a partir do momento que você tem esse banco de dados, realmente você vai conseguir dar um destino justo para essas pessoas que vieram a óbito, infelizmente. Seja fruto de algum crime hediondo, como estupro, seja algum indigente, seja num caso de carbonização, enfim. Agora, a própria polícia brasileira não tem muito essa estatística, né? Não tem um padrão para essa estatística. Você acredita que, começando aqui, de repente, por Guarulhos, ajudaria a polícia nas investigações, então? Algumas cidades no Brasil já tem. Né? E não há um padrão, né? Não existe um padrão. Obviamente que isso, para existir um padrão nível nacional, aí realmente teria que ser algo de esfera nacional, né? Teria que vir da Câmara dos Deputados, senadores, um projeto nesse sentido e que realmente, através da Polícia Federal, que é a polícia federativa, né, de toda a nação, através da Polícia Federal conseguir criar um banco de dados geral. Só que para isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É uma tecnologia totalmente acessível, hoje não é mais cara, né? A partir do momento que se está exumando um corpo, você consegue extrair o DNA. Então é uma coisa que está muito acessível. Agora falta vontade política disso começar a funcionar. Então, se existe um plano nacional nesse sentido, obviamente que a União vai obrigar os municípios a recolher o DNA dos seus moradores. E tanto a sua justificativa é válida que a Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável, né? Não, sem dúvida, porque não é algo de outro mundo. Se nós estivéssemos falando de inventar uma tecnologia para fazer algo, aí sim, aí é complicado. Aí você precisa de cientista, você precisa de viabilidade. Agora, algo que está aí, né? Você sabe, hoje está acessível, né? Se você for fazer um exame de DNA simples, é acessível, né? E se não for acessível para a pessoa de baixa renda, ela consegue por gratuidade. É uma coisa simples. E o funcionário que vai exumar um corpo, por exemplo, o IML, ele já está com o corpo ali. Então, 5 minutos a mais, talvez não faça diferença nenhuma, né? E uma aptidão, obviamente, para saber extrair, né, ter o know-how, obviamente que aí você precisa de um profissional qualificado. Mas fora isso, não cria custo nenhum. E seria fantástico para Guarulhos, como você bem disse, dá um pulo na frente, salta na frente. E essa é a tendência. Nós precisamos saber realmente, não é simplesmente quantificar ou escalonar, mas realmente saber exatamente o que você tem na mão. Quantos casos hoje que estão sem nenhuma solução que poderiam estar solucionados com isso? Ok, para a gente finalizar aqui, você acredita então que vai ser aprovado aqui com tranquilidade no plenário? Acredito que na Câmara vai ser aprovado, mesmo porque de forma unânime ele foi aprovado em primeira votação. Obviamente que se não houver fatos novos, vai ser aprovado novamente e aí torcer para a sanção do prefeito. Obrigado, vereador, por ter falado com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. Legal, esse, portanto, o Guti, vereador do PV aqui, falando acerca do grande projeto de lei dele, do Banco de Dados de DNA, já passou, repito, em primeira votação e discussão aqui na Câmara, aguarda a segunda votação e discussão para então ser enviado à sanção do prefeito Sebastião Almeida. Renata, é com você. Ok, obrigada, Leandro.
Na manhã da última sexta-feira, as vereadoras Marisa de Sá e Dona Maria, ambas do PT, participaram de uma reunião na sede da Coordenadoria da Mulher de Guarulhos. O encontro foi para discutir as atividades que vão ser realizadas na cidade durante a mobilização mundial contra a violência de gênero entre 25 de novembro e 10 de dezembro. Entre as atrações, haverá uma abertura solene no Teatro Adamastor com a presença de autoridades e munícipes, além da campanha do Laço Branco, com o objetivo de sensibilizar os homens pelo fim da violência contra a mulher. As bibliotecas de Guarulhos oferecem um programa de contação de histórias para alunos das redes municipal e estadual. Conheça melhor essa atividade que existe na nossa cidade. Uma atividade mais do que indicada. A flauta encanta os alunos das escolas públicas municipais e estaduais, que podem se deliciar ao ouvir belas histórias. A contação é um programa da Prefeitura de Guarulhos, vinculado à Secretaria da Cultura e acontece nas bibliotecas da cidade. Mas além do que a gente vê de óbvio, que é a literatura, o incentivo à leitura, também tem uma coisa de que estar junto. Mas quando a gente está junto, a gente tem como interagir, ver mesmo a manifestação deles em relação às histórias, estão gostando ou não. E esse estar junto é muito importante também, que é um momento que a gente tem pouco. Esta história do professor Márcio é contada com origami, a conhecida dobradura. No conto, um pedaço de papel passa por diversas transformações. A participação das crianças é total. As crianças têm dado um show de comportamento em todas as bibliotecas. Elas são muito participativas, elas são educadas, elas limpam o ambiente. Porque às vezes, como eu faço origami também, às vezes a gente tem que rasgar um papel. Elas se preocupam em deixar o ambiente limpo sem eu precisar ficar limpa, espontaneamente. Para que as escolas participem do programa, basta verificar a programação da contação de histórias no site da Prefeitura. A atividade é gratuita. Aí é só marcar para levar a turminha e viajar pelo mundo do faz de conta. Nessa semana, a contação de histórias acontece na terça e na quinta, às 3 da tarde, no Teatro Adamastor. Na terça, quem comanda as atividades é Valdete Xavier. E na quinta, é a vez do nosso entrevistado Márcio Grou entreter as crianças. Confira agora outras atividades culturais previstas para esta semana em Guarulhos. A organização cultural Nova Acrópole promove a palestra O Amor Segundo Platão. A apresentação faz parte do ciclo de palestras que comemora os 24 séculos de criação da Academia, a famosa escola de filosofia fundada por Platão. O Café com Choro é um evento destinado aos apreciadores do estilo musical. No repertório, músicas de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola, entre outros. A nova formação do Grupo Almanac, com 7 integrantes, faz uma apresentação com enfoque para a música instrumental brasileira e para a música internacional de qualidade. 2 oficinas de origami, uma na terça e outra na quarta, agitam a cidade Seródio e o Jardim Presidente Dutra esta semana. É a oportunidade de aprender a arte da dobradura com Sueli Negro e Márcio Grou. O Grupo Ventania mostra em linguagem popular a origem da improvisação em qualquer estilo. O grupo é formado por alunos de saxofone e músicos da comunidade e apresenta um repertório com temas de Lene, Niehaus, standards de jazz, entre outros. O cantor e guitarrista Chico Suman se apresenta mesclando trabalhos autorais com versões de grandes clássicos. O repertório se baseia em grandes mestres do blues, como Muddy Waters, B.B. King e Eric Clapton. Os fotógrafos Marcelo Nogal e Rafael Saraiva fazem exposição de imagens que apresentam um olhar curioso sobre as paisagens latino-americanas. As fotografias foram produzidas em viagens pela região. A exposição vai até 24 de novembro. O escritor Noé Amós Guieiro lança livro que conta a história da menina Laura. Ao conhecer um novo método de ensino da redação, ela troca o ódio por uma verdadeira paixão por escrever.
Na feira de troca de livros, são aceitas obras de literatura infantil, juvenil, adulto, gibis e quadrinhos, que estejam em bom estado de conservação. Não são aceitos livros técnicos ou didáticos. Uma boa oportunidade para reciclar a sua leitura. No próximo bloco do Jornal da Câmara, saiba como foi a sessão ordinária de terça passada. Não saia daí. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Você confere agora as atividades programadas para esta semana no plenário da Câmara. Às 10 da manhã de terça, haverá uma audiência pública para discutir os projetos de lei referentes... Às 10 da manhã de terça, haverá uma audiência pública para discutir os projetos de lei referentes às diretrizes orçamentárias e plano plurianual da AGRU. Ainda na terça e também na quinta, às 2 da tarde, acontecem as sessões ordinárias de número 62 e 63. E na sexta, às 6 da tarde, a Central Sindical do PSTU promove a palestra Guerra na Síria. E saiba agora quais foram as principais discussões e votações da sessão ordinária de terça passada. A sessão da última terça-feira, conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, contou com a deliberação de todos os itens aptos à votação na ordem do dia e com a deliberação de 3 itens do grande expediente. Entre eles, por exemplo, um sobre solicitação de informações a respeito de cobertura de ponto de ônibus no Cumbica. Entre os itens votados na ordem do dia, em segunda discussão e votação, foi aprovado um referente à utilização de papel reciclado na administração municipal, de autoria do vereador Gilvan Passos, do PSDB, e outro aprovado em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Guti, do PV, sobre a criação de um banco de dados de pessoas mortas não identificadas, de criminosos sexuais e pedófilos. Durante toda a sessão, vários assuntos foram debatidos pelos vereadores. Eduardo Barreto, do PCdoB, subiu à tribuna e falou sobre o caso da menina Laisa, que tem comovido moradores do Fortaleza e região. Um assunto que está comovendo bastante o bairro do Fortaleza, a nossa região e toda Guarulhos, que foi o sumiço da menina Laisa, de 10 anos. A mãe dela acabou de me ligar aqui, sentindo no coração de que a gente deveria cobrar aqui da Polícia Militar uma investigação na mata adjacentes ali do bairro do Fortaleza, porque ela fala que ela sente no coração de mãe que ali tem alguma coisa. Porém, nobre presidente, peço ao senhor, presidente, para que a gente possa usar a força dessa casa e mandar um documento para a Polícia Militar pedindo para que
operações especiais da Polícia Militar possa adentrar ali próximo àquela mata do Fortaleza, para que possa fazer uma busca, que a gente possa, em nome de Jesus, encontrar essa menina, porque está todo mundo preocupado, está todo mundo colando fotos em todos os lugares do bairro, tem gente andando com foto colada no vidro do carro e a comoção é total. Se a comoção é popular, a comoção também deve atingir as esferas públicas, consecutivamente a Polícia Militar. Então, peço aqui mais uma vez, presidente, que nós possamos fazer um documento e exigir da Polícia Militar essas buscas. É uma menina que cresceu no meu bairro também, todos os parentes dela moram no São Domingos, ali no Micail, né? O pai dela esteve hoje de manhã no meu escritório também. Está desesperado, os familiares, né, meus assessores, né, amigos do bairro todo estão lá no Fortaleza também, já andaram por tudo lá, não acharam essa criança, muito suspeito, e queria que reforçar para essa casa também o pedido do Eduardo Barreto, desse vereador também, para que a gente faça um ofício para o 15º Batalhão e acabe realmente com esse sofrimento dessa família. Porque só quem teve um parente perdido, uma criança, né, seja menino ou menina, sabe o desespero que é. Hoje a gente vê na televisão que desde 2006, aquela criança que sumiu em Portugal, naquele resort, né, um país arquivou o processo, mas o outro país colocou a polícia para poder achar o corpo de uma criança. E aqui está virando, na nossa cidade, no nosso estado, infelizmente, o sumiço dessas crianças. Essas pessoas que fazem isso com uma criança, eu não tenho nem o que falar o que eles merecem. Porque a pior dor, que não é da morte, é a dor daquele vazio, da dúvida, onde a criança está. E aí sim, a gente vê aí helicópteros, a Força Nacional, todo mundo em busca de pessoas que se perdem na mata. E uma criança que a gente tem quase certeza que está ali na Serra da Cantareira, né, porque são muitos dias já, né, e a gente tem que reforçar o pedido para que essa criança realmente seja encontrada. Eu quero aqui fazer as minhas palavras, a palavra do meu amigo, o vereador Eduardo Barreto. Também o Romildo, eu ia chamar de professor Romildo também, para que nós possamos realmente fazer alguma coisa, para que possamos realmente falar com a polícia, fazer um documento. Nós estamos aqui também à disposição, porque realmente não é fácil. Uma menina de 10 anos sumir de uma maneira tão fatídica e ninguém até o momento não encontrar. Então estamos também aqui à disposição, se nós, acho que a casa poderia também fazer um documento, uma moção, não sei, e nós pedimos aí para o batalhão para que possa enviar ali polícias naquele lugar para que possa ter uma investigação mais precisa. E nós estamos também à disposição. E você pode ajudar na busca pela menina Laisa, citada pelos vereadores na sessão da última terça. Ela é esta menina que você vê agora. Tem 10 anos e usava blusa verde e short xadrez quando desapareceu no bairro Jardim Fortaleza no último dia 10. Quem tiver notícias da Laisa pode entrar em contato pelo Disque Denúncia no número 181 ou pelo 2455-1478, que é o telefone do 2º Distrito Policial de Guarulhos. Já na sessão de quinto, suplentes Cláudio da Saúde, do PSC, e Edna Lages, do PT do B, assumiram a cadeira dos vereadores Elmer Japonês e Verinha Souza, que pediram licença por 15 dias. Na mesma sessão, nenhum item do grande expediente da ordem do dia foi votado e a sessão foi encerrada por falta de quórum. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar nas tardes de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 1:45. Até a próxima segunda.